Mas eu acho que com o elenco do Flamengo, com as variações que esse time pode te entregar, ele pode sair um pouquinho da caixinha. E até agora eu não vi ele sair da caixinha. Mas aí foi isso que o Zé colocou no início do programa. Né? Foi isso que você estava trazendo no início do programa. Se você quer um treinador que saia da caixinha, não é o Tite. Justamente o Tite, o que ele gosta são as caixinhas. Lembra da seleção? Não é sair da caixinha, então, eu vou inventar aqui... Por exemplo, uma coisa que me incomoda, no segundo tempo, ele botou o Ayrton para jogar de meia, né? Aquele meia construtor, o Ayrton Lucas. Não tem nenhuma característica para jogar de costas. Você vê que ele se infiltra ali no meio, tá de costas, ele não sabe nem girar para onde ele tá, parece que ele tem que dar uma bússola para ele. Porque ele se incomoda, é um jogador que não tem... o Ayrton tem que jogar aberto, de frente, recebendo de frente, para ele poder acionar a potência que ele tem. E aí, quando você mexe ali, por isso que ele pediu o Vinha desesperadamente. Quando ele perde o Felipe Luiz... O Vinha joga pelo meio. O Vinha consegue O Vinha consegue emular um Felipe Luiz. Exatamente, consegue fazer isso. E é isso, não é Sampaoli também, que é fora da caixinha, teve 90 minutos. Mas em determinados últimos 10 minutos, eu posso tirar um volante, arriscar um pouco mais. Eu posso fazer algumas situações... Mas aí não é o Tite, né? Mas o Tite não pode se adaptar a isso ou virar isso? Não, mas ele falou que vai se adaptar. Foi o que eu falei. Eu abri o programa falando isso. O Tite, quando chega ao Flamengo, ele fala que um desafio que ele tem é se adaptar à cultura do clube. E hoje, para mim, está muito claro qual é o tamanho desse desafio. Porque o que marca a carreira do Tite é equilíbrio. Fazer as alterações que a gente fala sempre dentro da caixinha é uma marca do Tite. Ele tem as caixinhas pré-estabelecidas. Na seleção foi assim. E ele vai sempre tirando um e colocando sempre o mesmo no lugar, jogando basicamente da mesma forma, apostando na continuidade de uma ideia de jogo. E assim, a tendência natural, sinceramente eu acho que a tendência natural, por tudo aquilo que eu ouço do trabalho do Tite internamente do Flamengo, o Ninho do Urubu está pacificado, você não tem mais crise de ambiente, tudo funcionando na mais perfeita ordem. A tendência é que quando isso aconteça, você tenha tudo organizado e a qualidade dos jogadores que o Flamengo tem, a tendência vai rolar. É que você vai conquistar nesse ano. Você vai brigar pelo menos. Disso eu não tenho dúvida. A questão é, o Rogério Ceni também conquistou com o Flamengo, mas está longe de ter marcado uma época. De 19 para cá, e eu acho que historicamente o torcedor do Flamengo é assim, né? Ele quer ver o time ir para cima, quer ver o time jogar para frente. Até quando as equipes eram fracas, eu acho que se tinha essa exigência. É uma cultura diferente, como a gente debateu há pouco, do corintiano, da expectativa que o corintiano tem do seu time. A dúvida que eu tenho é se o Tite será capaz de se adaptar a esse sentimento que está muito forte desde 19, de ter uma equipe com muita volúpia, fora da caixinha, outra coisa, que envolve de verdade os adversários e não um time que se contenta com 1-0, em ter um equilíbrio. O corintiano, no meu entendimento, se ele sai com 1-0 como o de ontem do Maracanã, ele sai feliz da vida. Dando estrelinha, cambalhota. Claro, o rubro-negro não, cara. Outra coisa que o Tite está abraçando, né, e os números mostram que ele tem alguma razão, ou as produções, é que ele deixa os dois jogadores mais queridos do torcedor no banco de reservas. O Cebolinha no lugar do Bruno Henrique e o Pedro no lugar do Gabriel. Ontem, os dois já saíram vaiados para as entradas do Bruno e do Gabriel aplaudidos. Então, é uma situação que ele vai ter que administrar. Não é tão fácil. É a mesma coisa do Cássio que a gente estava discutindo. Como é que você tira um Cássio e deixa na reserva? É o Bruno Henrique e o Gabriel. São dois adorados pelo torcedor. Ontem ele foi botar o Gabriel depois dos 30 do segundo tempo, para jogar 10, 15 minutos. Para ter esse time mais prudente, mais equilibrado, com jogadores que são mais obedientes taticamente do que ele entende que são Bruno Henrique e Gabriel. Eu acho que o Bruno Henrique ele tem uma aceleração totalmente diferente. Eu não deixo o Bruno Henrique de fora desse time. Mas entendo que o Cebolinha está entregando aquilo que o Tite gosta, deseja e entende de futebol. Mas eu acho que vai ser difícil deixar o Bruno Henrique fora desse time. Principalmente por causa da pressão do torcedor. Você acha mais fácil deixar o Gabigol fora? Porque o Gabigol ainda não consegue... apesar de ter melhorado, eu acho que o Gabigol está longe do que foi o Gabriel nos últimos... Ano passado não, mas de 2 anos para trás, os 3 primeiros anos. Você não acha que ele dá mais mobilidade que o Pedro? Dá mais mobilidade. Engraçado. Mas ele não entende isso. Tendo mais mobilidade com o Gabriel,
ele meio que bloqueia a ação de outros jogadores que o Tite acha que são determinantes para uma equipe funcionar. Na engrenagem tática. Qualquer time gostaria de ter Pedro e Gabigol no seu elenco, né? Lógico. E qualquer time, ao ter Pedro e Gabigol no seu elenco, teria o debate que há no Flamengo há tanto tempo, né? Quem joga, quem não joga. Sempre. Exato. E o que tá no banco é sempre o melhor, né? Você já entendeu? Porque o que tá jogando, mas o outro tá no banco. A não ser que o que esteja jogando marque um gol por partida. Caso Esse contrário... debate ele só deu um tempo quando os dois jogaram juntos. Não era Dorival Júnior quando o Bruno Henrique se machucou. Em 2024, tá assim o desempenho deles. O Gabigol tem 4 jogos, o Pedro tem 3, cada um marcou um gol. O Pedro tem um pouco mais de finalização por jogo. E a média de minutos em campo mostra que a preferência é pelo Pedro. Embora o Gabigol, o dobro, né? Embora o Gabigol tenha participado de 4 jogos, o Pedro tem partidas inteiras, praticamente inteiras, e o Gabigol é o jogador que tem entrado. E aí a vaia. E o aplauso, olha a galera aí da... Então, ele vai ter que... São escolhas pessoais que o treinador tem que fazer, só que ele tem que saber também que ele joga para uma multidão de 40 milhões de torcedores. Ele tem que entender. Quando você fala que quer se adaptar, que quer entender o mais rápido possível o DNA do Flamengo, ele tem que colocar isso na balança. Eu até opinaria aqui que a vaia ao Pedro é injusta. Eu acho injusta. No entanto, existe um mundo ideal, que é o mundo das opiniões, de como deveria ser. Inclusive, a gente está em fevereiro, comecinho de temporada. Acho que ninguém voa em fevereiro, né? Você começa a jogar bem lá por março, abril. Mas existe a vida real. Na vida real, o torcedor do Flamengo vaiou o Pedro ontem no Maracanã. A vida não é como a gente gostaria que fosse. É injusto, é cedo. A vida como ela é. E na vida como ela é, o Pedro deixou em campo desse jeito. Qualquer centroavante que tiver sendo utilizado como titular do Flamengo e não fizer gol na partida, como for substituído, não é que vai sair vaiado, mas o Gabriel vai entrar ovacionado. Pela história. O Gabriel foi artilheiro do Flamengo 19, 20, 21. 22, ele já divide a artilharia com o Pedro, e 23, o Pedro é o artilheiro. Deixa eu mostrar como é que o Flamengo e o Botafogo jogaram ontem, as escalações. E depois eu vi o que o Tite falou do desempenho e também falar dos problemas que o Botafogo mostrou no Maracanã. Então o Flamengo estava lá com Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Gerson, Arrascaeta, Pulgar, De La Cruz aberto na direita, Pedro, Cebolinha. Estou vendo bastante dificuldade ainda do De La Cruz. Por exemplo, outra coisa, por que ele, entendendo essa dificuldade do De La Cruz, que é um jogador que joga numa zona mais central, vindo de trás também, por que ele em determinados momentos, ele não pega o Gerson, que já jogou aberto do lado direito, e traz o De La Cruz para uma zona mais central? Não estou falando, joga os 90 minutos assim, o Gerson tem que ficar lá parado, mas que ele crie uma simbiose entre os dois ali, que eles possam os dois se entender, abre um pouquinho lá, eu faço a zona mais central. Até menos previsível, né? É isso. E não, né? Sempre muito... Caixinhas. Boa pergunta, não tenho a resposta, mas assim, constato que o De La Cruz está com alguma dificuldade inicial, diga. Não, então, eu até discordo dessa formação que a gente colocou, porque acho que nesse formato com o De La Cruz, o Tite joga mais num 4-1-4-1, né? Ele joga com 4 meias, ele até falou sobre isso na coletiva também. Quando tem o Luiz Araújo, é o Luiz Araújo que dá essa profundidade pela direita. E quando ele joga com o De La Cruz, a ideia é que tem esses 4 jogadores atrás do Pedro. E aí o De La Cruz faz um papel de meia que, normalmente, quando o Wesley joga, ele tem um pouco mais de liberdade. A gente viu isso no jogo contra o Vasco e outros jogos. E o Wesley entrou ontem no segundo tempo, né? O Wesley vai para o segundo tempo. Isso, ele vai para o segundo tempo. E aí, o Luiz Araújo também. O Wesley que bota o Ayrton mais por dentro, exato, que aí você abre o Cebolinha na esquerda e o Wesley na direita. E quando o Wesley entra, o De La Cruz começa a ter um pouco mais de liberdade. E aí depois, no segundo tempo, quando ele também bota o Luiz Araújo, aí muda a forma, né? Aí coloca o Luiz Araújo para ter 2 pontas e um centroavante, o Pedro, depois o Gabigol só no final. Então, assim, eu não estou dizendo que eu concordo ou discordo, foi uma coisa até que eu lembro de uma coletiva que ele deu bem no início do ano, sobre ter essas 2 formas de jogar e como foi montado o elenco do Flamengo, aí sim, nessa questão das caixinhas que você falou, de ter 2 jogadores por posição e de ter 2 formas de jogar, sendo uma com 4 meias e outra com 2 pontas abertos, que é o que a gente mais viu no ano passado, né? Os 2 pontas abertos
sendo um Luiz Araújo. E como ele terminou o jogo, né? Nessa escalação Isso. final. E normalmente é o que ele tem feito no segundo tempo. Jogar com 2 pontos abertos. Concordo com o que o Roger falou sobre o Ayrton Lucas, né? Eu acho que quando o Ayrton Lucas tem que jogar por dentro, no ano passado em alguns momentos também era assim, quando o Cebolinha estava jogando, ele tinha que vir por dentro, que é aquela coisa do lateral construtor, que é um pouco da característica que o Tite pede para alguns laterais. Acho que também não é o melhor rendimento do Ayrton Lucas. Eu gosto mais do Ayrton Lucas conseguindo atacar a linha de fundo. Foi o melhor momento dele no Flamengo. No ano passado, né? Exatamente. No início da temporada. Chegou até a seleção brasileira. Exatamente. Mas, enfim, então acho que essa era mais a formação, mais para falar sobre isso. Só que também acho que nas duas formações, ontem o Flamengo criou muito pouco, né? Pela qualidade dos jogadores que tem. Tem a questão do início de temporada, é um encaixe, é uma nova forma de jogar agora com o De La Cruz com outras características. Acho que vai ser o que o Tite precisa entregar, pelo menos na reta final do Campeonato Carioca. Acho que a torcida já espera que o time esteja entregando mais, principalmente em clássicos, porque eu ouvi muita gente falando que Flamengo e Vasco foi um jogo muito ruim. Eu não achei muito ruim. Eu achei esse de ontem pior do que o Flamengo e o Vasco, em termos de produção. Assim, você viu muito pouca chance de gol. As duas que acho que levaram um pouco de emoção foram realmente aquelas do Botafogo no primeiro tempo, né? O Tiquinho, e teve mais uma que passou perto. E do Flamengo, eu senti muita falta dessa criação, realmente, de ter jogadas que você fala assim, nossa, quase gol, sabe? Você ficava com aquela posse de bola que não cria grandes chances de gol. Enfim, por isso que eu falei, desculpa, Zé, que você é muito grande, eu pisei no seu pé, foi mal. Meu pé, né? Muito grande. E... Estamos até rodando os melhores momentos para ilustrar o seu comentário. Então, que quando você olha, cara, pouca chance que você fala assim, pô, esse time do Flamengo, pela qualidade que tem, ele poderia entregar mais. Mas acho que também é um encaixe novo de temporada, porque o De La Cruz uma só substituição, sim, mas muda a forma como o Flamengo joga. Então, também tem essa questão aí, enfim. Se o Flamengo tivesse terminado o ano passado voando, eu acho que o torcedor olharia para o desempenho desse comecinho de temporada e não estaria preocupado. A questão é que ele está vendo a sequência, né? Como se o 2023 do Flamengo ainda não tivesse acabado. Ele não está vendo uma novidade na equipe, está vendo o time ainda burocrático, travado, competitivo, claro, com os jogadores que tem. Até mal o Flamengo vai ser competitivo. Olha o Ayrton onde está, né? No meio. É uma região que é muito difícil para ele, cara. No meio. Agora, muita dificuldade, né, cara? Assim, a coisa não tá fluindo. Não tá fluindo no time do Flamengo. O jogo parece penoso de acontecer, né? Penoso. E aí, tanto que o personagem da semana do Flamengo é o Léo Pereira, né? O principal jogador da semana do Flamengo é o Léo Pereira, que salvou gol contra o Vasco, uma salvada espetacular, aliás, 2 vezes. E foi fazer aos 49 do segundo tempo o gol da vitória. E já pergunto, numa falha do Gatito... Falhaça do Gatito, uma falha, né? Tá? Isso tem pergunta? Essa foi a grande chance, né? Não, sim. É que com todo respeito ao Gatito, aquela bola, ele tem que segurar, não tem nem que sair de soco. O time inteiro do bola Botafogo devagar, tá na área. Você acha que deveria ter alguém pressionando o Ayrton Lucas ali, Roger? Foi um escanteio. Foi. Isso é uma jogada e o Botafogo botou todo mundo ali. Você tem que ter alguém... O Tietchan estava distante. É porque o Tietchan está dentro da área. Você automaticamente tem que ter alguém fora da área, ali na linha, que é o que marca o rebote. Que você está prestando atenção nos 2 rebotes ou alguém se aproxima para receber. Foi o que aconteceu. O Ayrton veio, não tinha ninguém... Independentemente do cruzamento com espaço, o Gatito... Aquela bola, ele tem que sair e pegar aqui com as 2 mãos. A bola veio devagar, lenta, e subindo e descendo. Não é aquela bola que vem rasante. Aquela fatiada, né? Cara, veio muito devagar. Ele tem que sair e segurar a bola. Aí ele tenta o soco e erra. E aí, cara, o empate tornaria o humor rubro-negro ainda pior, né? A gente estaria falando hoje com outro tom, provavelmente, até. O Tite... Embora, no meu entendimento, esse gol não possa anular o rendimento ruim do Flamengo ontem. O Tite viu a vitória como justa e falou do que ele considera uma evolução do seu trabalho à frente do Flamengo. Dá uma olhada. É uma equipe que ela teve domínio e controle no segundo tempo, total, que fez jus e mereceu vencer, que no primeiro tempo ainda teve alguns momentos do Botafogo, pela qualidade que tem, pela transição que tem, pela boa equipe, pelo bom técnico que tem,
na jogada de velocidade, de puxada de contra-ataque, mesmo assim neutralizada. Persistência, resiliência, vai até o final, são palavras muito fáceis de dizer. É muito difícil fazer isso em campo. A equipe teve um nível de concentração muito alto, com a entrada de atletas que proporcionaram, inclusive, nesse aspecto, a vitória. Manteve a consistência, manteve o nível de concentração, que é muito difícil, né, com as pressões e com a necessidade do resultado, que a gente sabe que a grandeza do Flamengo ela requer. Eu sei disso, isso é muito claro. Não pense que eu não sei que se não ganhar, eu não estarei técnico do Flamengo. Eu sei muito bem disso. Né? Mas sei também que existe um processo para que aconteça as coisas, para essa evolução acontecer. E ela teve a primeira bola do jogo, ela foi representativa. Ela dá e o Pedro já finaliza de média distância, abriu, ele varou para gol. Então ela busca ela está buscando, ela está trabalhando nesse sentido. E eu acho que foi vocês da imprensa que me alertaram. Uma crônica, uma crítica colocada e que a gente tem que observar e entender. Diz que o Flamengo ano passado perdeu muito. Talvez desde 2015 ele não tinha perdido tanto jogo assim. É isso, né? É. E aí eu coloquei para os atletas, eu digo, é legal, nós de 12 do ano passado a gente ganhar 7. Legal. Agora perder 4 é muito para Flamengo. Que eu estou falando do meu trabalho só. É muito. Não dá para perder 4 de 12. Não. Tu tem que ter um equilíbrio um pouco maior. Tem que vencer sim, mas tem que perder menos. Isso é uma equipe equilibrada. Eu realmente acredito que na cabeça do Tite, esse super vitorioso, esse treinador cujo currículo é inquestionável no futebol brasileiro, que para os padrões dele, da maneira como ele enxerga futebol, o segundo tempo foi de domínio do Flamengo mesmo. E não foi. Não, na cabeça dele eu tô falando. Porque o Botafogo não atacou o Flamengo, a bola ficou o tempo inteiro na mão do Flamengo, foi um jogo seguro. Na cabeça do Tite, realmente eu acho que ele acredita nisso. Para os padrões de como ele vê futebol, é um domínio. A questão é que o torcedor do Flamengo não vê domínio desse jeito. Ele vê de uma outra forma. Mas nem eu vejo. Eu também não acho que a bola ficou só nos pés do Flamengo. Acho que o Botafogo teve algumas escapadas perigosas. O Luiz Henrique é um jogador muito perigoso do lado direito. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais especificamente desse jogador. Ele ganhou os duelos individuais ali pelo lado, principalmente em cima do Ayrton. Do lado esquerdo, o Júnior também conseguia. É que o Tiquinho ontem estava muito mal. O Tiquinho não conseguia segurar uma bola. O Tiquinho tentou fazer algumas jogadas de primeira, errou todas. Foi a única bola dele no jogo, né? Que ele também poderia dar um pouquinho mais de potência na finalização. É que ele chega já tentando se esticar, né? E é uma bela defesa do Rossi. Mas não é um segundo tempo dominante de controle total do Flamengo. O jogo, para mim, foi equilibrado o segundo tempo. Poderia sair um gol. Se sai um gol exatamente como saiu a favor do Flamengo, a favor do Botafogo, seria alguma surpresa ser 1-0 pro Botafogo num gol assim? Não. Eu achei o Botafogo mais arisco no primeiro tempo, levando mais perigo no primeiro tempo, e no segundo tempo o Botafogo mais satisfeito com o empate, e o Flamengo sendo o time que queria alguma coisa, embora ainda não conseguindo, porque o jogo é muito travado do Flamengo, né? Eu vi o Flamengo tomar iniciativa no segundo tempo. É que o jogo foi ruim, né? É uma partida tecnicamente chata, ruim, né? Morosa de se assistir. O Roger falou que ficou entretido. Então, porque eu acho que, por exemplo, no Botafogo, eu gosto muito do Luiz Henrique. Eu acho um jogador muito diferente, muito habilidoso, que tem as técnicas refinadas, que é inteligente. Eu gosto de jogador alto técnico, eu acho super elegante. E acho o Luiz Henrique um jogador super elegante. Ele pode ser um dos melhores, se não o melhor jogador brasileiro aqui na atualidade. Agora, falta uma coisa nele. Fome de gol, fome de entrar na área, fome de ser decisivo. Ele pode ser o que o Bruno Henrique foi em 2019, em 2020. Aquele jogador com passadas largas, que bota na frente e ninguém segura, que dá o tapa pra dentro assim, finaliza. O Luiz Henrique, eu acho que ele é tão bom, só que eu acho que ele acha que fica satisfeito nas jogadas curtas que ele faz ali pelo lado do campo. Ele fica muito preso em cima da linha. Cara, ele pode, toda jogada do outro lado, ele pode ter ambição de entrar na área e fazer o gol de cabeça, porque ele é alto, ele é forte.
ele consegue suportar a carga dos adversários, ele pode levar com mais força a bola dominada para pensar em finalização de média distância, ele pode pensar em entrar E na ele área chuta bem. com 2 dribles para poder finalizar. Ele tem força no chute. Só que eu acho que às vezes ele fica satisfeito, eu consigo 2 dribles aqui, dou um passe mais bonitinho. Galera, o que vocês estão achando do Flamengo até o momento? Se inscreva no canal, ative as notificações, curta, comente e compartilhe bastante. 2024 é o ano. Então, mano, esses trem de projeto é complicado. Porque é muito complicado porque é o primeiro passo, mano. Esse é o primeiro passo. E o primeiro passo ele demora demais, demora muito. Até você ver que tá dando certo. E isso é com qualquer coisa que você for fazer, tá ligado? Se você for abrir uma loja de roupa, os primeiros clientes demoram a aparecer, cabeleireiro, de barbearia é a mesma coisa. Tudo, o primeiro passo é complicado. É por isso que as pessoas fracas desistem no primeiro passo. Porque pessoas fracas querem o quê? Resultado rápido. E pessoas fortes sabem que o resultado ele vai demorar, mas ele vai chegar. Elas têm essa convicção, entendeu? Então, cara, seja um cara forte. Você sabe que vai dar certo. É só você ter um pouquinho de paciência e entender isso, filho. Na hora que você vê, filho, pum, tá vingando. Acabou, filho. Aí, pra conversar que você vai ter que marcar a hora, tá ligado? Então, é só você ter um pouquinho de paciência e esperar, filho. Só espera, molequinho, que vai dar tudo certo. Você é inteligente, você é forte, filho. Você é Batista, porra. Entendeu?